Não nasci em Friburgo, nasci em Niterói, mas meu pai e a família dele era toda daqui de Friburgo. Ele trabalhava numa loja que, em frente à prefeitura, atualmente, naquela época não era a prefeitura, era a estação de trem. E até tem a foto da loja. Trabalhava lá, desde o meu pai, era estudar. Mas, naquela época, na década de 20, 30 do século passado, as condições de Friburgo eram completamente ruins em relação à educação. Não tinha nenhum curso noturno. E ele, aquela avidez de estudar, resolveu sozinho estudar. Ele ficava no intervalo lá do trabalho dele, e eu sei disso porque quando eu vim para Friburgo, contemporâneos dele daquela época me falaram: seu pai ficava estudando no intervalo lá num balcão, estudando, quando não tinha um cliente, estudando. E realmente naquela época havia essa possibilidade de fazer o primeiro ciclo, o primeiro grau, com apenas um concurso feito, na época era no Pedro II. Pegava o trem, ia para o Pedro II, fazia e fez o primeiro ciclo assim. Depois, no ano seguinte, ele já tinha 26 anos mais ou menos, foi tardio, né, o início do estudo dele, ele conseguiu fazer o segundo ciclo, correspondente hoje ao ensino médio. Foi lá, fez a prova, passou. E aí ele fez vestibular de medicina, na Faculdade Antiga Nacional de Medicina, hoje pertence ao UFRJ, e passou no vestibular. Aí que é o problema, né? Passar no vestibular, hoje em dia, passar no vestibular não é muito, porque a maior parte das faculdades são particulares. Naquela época não tinha faculdade particular, era tudo público. Só tinha 3 faculdades no estado do Rio e no Rio, né? Porque o estado do Rio era separado. Tinha a Faculdade Nacional de Medicina, tinha a Escola de Medicina e Cirurgia e tinha a UF, em Niterói. E era, naturalmente, a população menor, mas de qualquer maneira o concurso era difícil. E aí o que aconteceu? Ele teve que mudar para o Rio, né? A família pauperíssima, não tinha condições de bancá-lo no Rio, né? Porque a medicina é horário integral, dedicação exclusiva. E ele conseguiu alugar uma pensão ali na Glória, uma pensão com condições sofríveis, né? Só não dizer péssimas, que tinha até rato por ali, andando por ali. E ele ia a pé até a Praia Vermelha, que não fica muito longe, mas fica a uma certa distância, porque para economizar a passagem, porque ele não tinha dinheiro para passagem, não tinha dinheiro para comida, nem nada. Isso só foi melhorar no 3º ano, porque aí ele foi trabalhar na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, que fica ali na Rua Santa Luzia, perto da Glória também. Eu trabalhei lá também, na época de formação, e aí ele ficava lá o dia inteiro, né? Ou na faculdade, na Santa Casa, ele fazia as refeições lá e já houve uma melhora, né? Até são 6 anos, ele se formou e não veio para Friburgo, né? Ele achou que Friburgo ele tinha que continuar, porque naquela época não tinha residência. Ele fez clínica médica, né? Desde o 3º ano, eu tenho até os estágios que ele fez, eu tenho tudo aqui. Ele fez clínica médica na Santa Casa, 3º, 4º, 5º, 6º ano, e depois de formado ele continuou lá. E mudou para Niterói, né? Eu acabei nascendo em Niterói, né? Eu sou friburguense de coração, mas a minha cidade natal é Niterói, que eu gosto muito de Niterói também. Ele sendo médico, né, e eu acompanhava, vendo o trabalho dele, um trabalho muito importante, né? Ele era considerado um dos melhores clínicos, até que ele fez concurso para o antigo IAPI, passou em primeiro lugar, né? Era muito estudioso, falava várias línguas, né? Que não estudou nada, autodidata. O primeiro banco escolar dele, eu acho que é uma coisa inédita, foi na Faculdade Nacional de Medicina. Ele nunca tinha entrado numa escola antes, né? Eu estou contando isso para servir de exemplo. Isso é, na minha vida mesmo, eu sempre pensando, né? Ele tinha talento, né? E eu fico pensando quantas pessoas sem nenhuma condição, embora agora a possibilidade é muito melhor do que naquela época, tem um estudo feito aqui no Brasil, no estado do Rio, basicamente, de 10 pessoas que têm uma condição melhor, intelectual, né, de QI alto, de 10 desses alunos que são considerados super alunos, apenas um segue adiante. Isso é muito triste. Porque os outros não têm condições, a família pobre, e não tem condições de continuar o estudo. E aí já me arranjou a frustração dessa gente, porque esses garotos, jovens, meninos e meninas, eles sabem que podiam ir adiante, sabem que podiam mais, e vão ficar frustrados a vida inteira, porque eles vão para uma profissão que não era a que eles queriam, né? É uma profissão técnica, bem qualificado, mas ele tinha anseios e direitos maiores. Quando eu fui candidato a prefeito, eu tive uma proposta muito interessante.
era que todos os alunos que acabassem a nona série, naquela época era a oitava, passou para a nona, fosse para o ensino médio. E eu tive a oportunidade, como representante do governo do Estado do Rio de Janeiro, durante 5 anos, juntamente com a Coordenadoria de Educação da cidade, muito competente, criar 15 novos cursos médios em todos os distritos de Friburgo, com exceção do Amparo. Amparo eu tentei uma opção de vezes, mas não foi possível. Mas na Chácara do Paraíso nós conseguimos, porque é próximo ali, mas não era o ideal. Então, qual era o objetivo? Todo aluno que saísse da nona série teria uma pré-matrícula numa escola próxima da sua casa, pré-matrícula na escola do Estado, garantida. E para isso tinha que ter uma comissão que ia visitar as famílias. A comissão constituída de um pedagogo, dos professores, de um psicólogo, assistente social, e convencer o aluno e a sua família a continuar o ensino. E é até fácil, porque já só a pré-matrícula já está feita. Vamos fazer. Eles têm certeza que nós poderíamos obter, ninguém fez. 90% dos alunos que iam terminar o ensino médio. E hoje o ensino médio é tudo. Se você quiser fazer escola técnica de enfermagem, tem que ter um ensino médio. Se quiser entrar para o Corpo de Bombeiro ou Polícia Militar, tem que ter um ensino médio. Então, é um alcance maior para a nossa população de jovens que fica aí sem uma qualificação boa para entrar no mercado de trabalho. E isso aí foi a inspiração do meu pai. Por isso que eu digo isso. Uma inspiração, a inspiração que ele me deu para fazer medicina, ele nunca pediu para me fazer medicina. Da mesma forma que eu nunca pedi para minha filha fazer medicina, ela que disse para mim, eu vou fazer medicina. Antes está pensando em fazer odontologia, vou fazer medicina. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu aprendi muito com ele, Aprendi como estudar, como interpretar os livros, como examinar o paciente. Ele tinha uma metodologia que ele aprendeu na Santa Casa, Grandes professores na época, eram professores chamados catedráticos, mas eram pessoas com um conhecimento enorme, para a época, Não é a medicina daquela época, não é a medicina que nós fazemos hoje. É completamente diferente, Não tinha conhecimento da fisiopatologia e a pletora de medicamentos que nós temos hoje, que naquela época não existiam. Os antibióticos começaram praticamente na Segunda Guerra, na década de 40, praticamente, Porque apesar do Fleming ter descoberto a penicilina em 1929, custou um pouco para que ele se tornasse um medicamento salvador de vidas, E antes eu não sei como é que faziam, Rapaz, se formou em 32, naquela época não tinha antibiótico, era quimioterapia. Como é que se tratava a tuberculose? A streptomicina foi em 1924, foi a primeira droga anti-tuberculose. Hoje a tuberculose, 95% cura, tem ainda, infelizmente, 5.000 óbitos ainda no Brasil. É muita coisa. Isso aí é a persistência, a perseverança, a fé, que as pessoas têm, que vão conseguir, vão conquistar. Essas pessoas com talento, que eu estou lembrando aqui, que é 10%, esse pessoal tem que ser apoiado pelo poder público. O poder público tem que investir, porque está investindo na qualidade das pessoas que moram na nossa cidade. Esse é o exemplo que eu tive de papai e quero passar para todo mundo.